Gente querida, é muito bom estar aqui com vocês para juntos podermos analisar esta história gloriosa que é a história da Igreja Cristã. Apesar de toda a limitação humana, de todas as falhas, de toda a atitude que reflete o ser humano caído e afastado de Deus, o Senhor da história nunca perdeu o controle e levará a cabo cada uma de suas promessas. No vídeo anterior falamos sobre o gnosticismo e hoje falaremos sobre o marcionismo e o montanismo. Duas heresias que se originaram nos chamados movimentos reformistas, que também marcaram a história da Igreja Cristã. Márcion era filho do bispo de Sinop, na região do Ponto. Ao que tudo indica, ele foi expulso da sua igreja por seu pai por ter cometido adultério. Depois de um tempo, foi a vez de Policarpo expulsar Márcion da Ásia Menor. Márcion chegou a Roma no ano 140 aproximadamente, tornando-se membro da congregação da cidade. Apesar de ter conhecido a fé cristã ainda em sua cidade natal e de ter um grande zelo e profunda habilidade, ele não via o judaísmo e o mundo material com bons olhos. E a doutrina que ele desenvolveu deixou isto bastante claro. Márcion era considerado gnóstico pelas pessoas da época, pois ensinava, à semelhança dos gnósticos, que Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, não era o Deus supremo apresentado no Novo Testamento. Yahvé era um Deus mau, ou pelo menos ignorante, vingativo, ciumento e arbitrário. O mundo material e suas criaturas eram criação de Yahvé e não do Deus Supremo. Este, entretanto, apiedou-se das criaturas de Yahvé e enviou Jesus, que não nasceu de uma mulher, posto que isso faria com que Jesus passasse a ser criatura do Deus inferior. Jesus surgiu como um homem maduro no reinado de Tibério, na Galileia. No entanto, apesar de sua crença na corrupção da criação, de seu docetismo e da negação da ressurreição do corpo, ele não era considerado um gnóstico, porque o seu interesse era a reforma da igreja. Fique bem claro isso. O seu desejo era fazer com que a igreja entendesse que havia erro em suas doutrinas e que ele, Márcion, tinha o correto entendimento da mensagem de Jesus. Adolf von Harnack diz que não se deve classificar Márcion junto com os gnósticos, como Basílides e Valentino, pois ele não era guiado por interesses metafísicos ou apologéticos, e sim por interesses puramente soteriológicos. E desse modo, toda a sua ênfase recaía sobre o evangelho puro e sobre a fé, não sobre o conhecimento. E ele também não empregava a filosofia, pelo menos como um princípio principal em sua concepção do cristianismo. Também não procurou fundar escolas filosóficas, mas apenas reformar, em consonância com o autêntico evangelho paulino, as igrejas cujo cristianismo ele cria ser legalista, judaizante, as quais, segundo pensava ele, negavam a graça livre. E como ele não obteve o sucesso que desejara, ele acabou formando uma igreja só sua. Muitos fazem isso ainda hoje, não é verdade? Alguns teólogos concordam com a afirmação de Adolf von Harnack, de que, por conta de tudo isso, Márcion não deve ser considerado um gnóstico. No entanto, muitos outros consideram a soteriologia como mais uma vertente do gnosticismo. O fato é que Márcion mudou bastante os seus pontos de vista quando teve contato com um sírio chamado Cerdo, que apresentou a doutrina gnóstica para ele. E, como consequência, ele também foi expulso da congregação de Roma, no ano 144. E acabou organizando a sua própria igreja, que cresceu rapidamente. Eu falei que ele tinha organizado uma igreja só sua. E essa igreja teve muito sucesso, pelo menos aos seus olhos, né? Cresceu muito, isso era sinônimo de sucesso, ainda como nos dias atuais. Eu abro um pequeno parêntese aqui para dizer que isso prova que nem sempre o crescimento significa a saúde da igreja. Temos visto uma clara deturpação do genuíno evangelho de Cristo em várias igrejas que buscam aumentar o número de sua membresia a todo custo. Para estas igrejas, os números, as cifras, são mais importantes que gente, que pessoas. Estes conseguem ser piores que Márcion, pois, ao invés de desejarem reformar a igreja, estão mais interessados em reformar as suas próprias vidas. E, normalmente, eles começam reformando as suas contas bancárias. Isso é muito triste. Mas é sério, viu? Não é brincadeira, não. 6 anos após formar a sua igreja, ou seja, por volta do ano 150, a doutrina de Márcion já havia se espalhado bastante.
E elas continuaram influenciando pessoas por várias gerações. Pois mesmo sofrendo várias alterações em suas doutrinas, estas igrejas conseguiram sobreviver até meados do século VI. E para entendermos com maior clareza as suas doutrinas, precisamos considerar que elas consistiam de uma série de antíteses, contrastando lei e evangelho, judaísmo e cristianismo, natureza e graça, Deus justo e Deus injusto, e por aí vai. Segundo Tertuliano, a separação de lei e evangelho é a obra principal e mais característica de Marcion. E quando lemos os seus escritos, percebemos que esta distinção se deu através da diferença que ele fez da antiga e da nova aliança apresentada por Paulo em sua epístola aos Gálatas. Portanto, para que você possa entender com mais facilidade o pensamento de Marcion, basta lembrar que ele rejeitou o Antigo Testamento, que até então eram as escrituras aceitas na igreja cristã, pois ele dizia que o Antigo Testamento era a palavra de Yahvé, o Deus inferior, ou seja, uma concepção bem próxima ao gnosticismo. Desta forma, para ele, o Pai de Jesus Cristo, o Deus do Novo Testamento, era o Deus supremo, e Jeová era um ser inferior que, por ignorância ou por maldade, fez este mundo e nele colocou a humanidade. O propósito do Pai não era que houvesse um mundo como este, com todas as suas imperfeições, mas que houvesse um mundo puramente espiritual. Portanto, preste bem atenção. Para ele, o Antigo Testamento era uma revelação genuína do Deus dos judeus, que era ciumento e arbitrário, que estava pronto a vingar as desobediências do seu povo, em nada se assemelhando ao Deus de amor, ao Pai dos cristãos, que é bom e misericordioso. Este Deus de amor nada tinha a ver com a lei. Era isso que ele considerava, pois era graça pura e era desconhecido até o tempo de Tibério César, quando se revelou em Cristo, que é frequentemente mencionado como o próprio Deus bom. E podemos perceber como o seu docetismo se manifesta neste ponto, pois, segundo ele, Jesus apareceu como uma figura fantasmagórica, porque, por ser diferente de Jeová, o Deus Criador, não poderia assumir a roupagem humana. Perceba que, segundo Marcion, Jesus não poderia ter nascido de Maria, já que tal coisa o teria feito súdito de Jeová. Ele proclamou o evangelho de amor e libertação da lei do Deus do Antigo Testamento, abrindo o caminho de salvação para todos quantos crerem nele. Ao ser morto, Cristo desceu ao mundo inferior e libertou os gentios, inclusive os egípcios e sodomitas, mas não os crentes do Antigo Testamento. Isso é a segunda opinião de Marcion, viu? Para deixar claro, tá? Não é minha, não. E segundo Berkhoff, esta faceta da teologia de Marcion era a interpretação deturpada e unilateral do conceito paulino de justificação. Na teologia de Marcion, ficava subentendido que a maior parte da humanidade seria condenada ao fogo de Jeová, o demiurgo, pois o Deus bom não os pune, mas simplesmente não os aceita. Ou seja, os que crescem no Pai de Jesus, que era o Deus supremo, não sofreriam o juízo final, posto que o Deus amoroso a todos perdoaria. Desta forma, ele negava a criação de Deus através de Cristo, ele negava a encarnação e ressurreição de Jesus e, consequentemente, a ressurreição final. E é importante destacar algo bastante curioso na teologia de Marcion. Como já foi dito, a sua cristologia era docética. E você deve lembrar, porque já foi dito nessa série, que o docetismo acreditava que Jesus Cristo era um espectro. Logo, este, apesar de ter uma aparência humana, não possuía carne e nem sangue. Portanto, o corpo de Jesus seria uma ilusão e sua crucificação teria sido apenas aparente. Crendo nisso, Marcion se contradizia ao considerar o significado redentor do sofrimento e da morte de Cristo. E diante de um Deus a quem não precisam temer por ser bondade pura, poderíamos supor que os marcionistas fossem indiferentes à imoralidade. Porém, o que aconteceu foi exatamente o oposto.
Márcio e seus adeptos eram extremamente ascéticos, valorizando muito o celibato. Como é que pode, não é? Pois é. Eles acreditavam que, seguindo um código ascético de ética, eles poderiam ser libertos do demiurgo, o Deus Criador, o Deus da lei. E por acentuar com veemência as indiferenças entre lei e evangelho, Márcio desprezou o Antigo Testamento. E note que, até então, o Antigo Testamento era a parte principal das escrituras cristãs. Lembre-se de que o cânon do Novo Testamento ainda não havia sido organizado pela igreja. Tem um capítulo sobre isso na série A Bíblia Toda. Dá uma conferida. E além de rejeitar o Antigo Testamento, então, e por ter uma visão literal, ou seja, uma interpretação literalista das Escrituras, ele também rejeitou tudo o que tivesse a mais leve referência à lei e ao judaísmo no Novo Testamento. E o que ele fez foi formular um cânon para si e seus seguidores, compilando uma lista de livros que deveriam ser as Escrituras cristãs, segundo ele, que constava do Evangelho de Lucas, expurgado do que ele considerava judaísmo, né? E das cartas de Paulo, com exceção das epístolas pastorais que foram rejeitadas. Segundo Márcio, entre os apóstolos, Paulo era o único, ou seja, o único entre todos os apóstolos que havia compreendido a verdadeira mensagem de Jesus, pois os demais eram judeus demais para compreendê-la. E você pode perguntar, e as citações do Antigo Testamento que aparecem em Lucas e nas epístolas paulinas? Naturalmente, tais citações não podiam ser genuínas, segundo Márcio, e portanto o que ele fez? Ele chegou à conclusão de que elas haviam sido incluídas no texto sagrado por judaizantes que tratavam de adulterar a mensagem de Paulo e de Lucas. Pois é, absurdo completo, não é? Márcio foi um perigo terrível para a igreja, que na época não possuía um corpo doutrinário estabelecido e reconhecido, né, por toda a cristandade. Ele foi um reformador que, em meio ao moralismo dominante na teologia da época, ele tentou redescobrir os escritos de Paulo, que estavam esquecidos, segundo ele, apresentando uma interpretação muito semelhante ao gnosticismo. E diante da afirmação dos pais da igreja, que disseram que ele era o mais perigoso de todos os heréticos, podemos perceber que outros aspectos de sua teologia, tais como a doutrina de Deus e de Cristo, além de sua separação radical de lei e evangelho, eram as que mais se destacavam no sistema teológico. E foi por causa destas doutrinas que Márcio foi considerado semelhante aos gnósticos, pois elas negavam as doutrinas básicas da igreja cristã primitiva. Talvez seu principal opositor tenha sido o teólogo Tertuliano, que escreveu o tratado Adversus Marcionem. Como se não bastasse, a igreja também teve que lutar contra os montanistas. O montanismo surgiu na Frígia, por volta do ano 150, através da pessoa de Montano, o qual afirmava que o último e mais elevado estágio da revelação já fora atingido. Chegar à era do Paracleto. No cristianismo, este termo é utilizado para se referir ao Espírito Santo e tem sido objeto de longo debate entre os teólogos, com diversas teorias sobre o assunto. Este Paracleto, ou Paráclito, falava através de Montano, é o que ele dizia, tá? E se caracterizava através dos dons espirituais, especialmente o de profecia. Dá para imaginar como era a igreja de Montano? Pois é, Montano e seus colaboradores eram tidos como os últimos profetas, trazendo novas revelações. Eram ortodoxos no que diz respeito à regra de fé, mas afirmavam possuir revelações mais profundas que as contidas nas Escrituras. Faziam estritas exigências morais, tal como o celibato, quando muito, no caso, um único matrimônio, o jejum e uma rígida disciplina moral. O que Montano queria era reagir contra o gnosticismo e começar um movimento para resolver os problemas de formalismo na igreja e a dependência da igreja da liderança humana, quando deveria depender do Espírito Santo. Montano e duas de suas seguidoras, Priscila e Maximila, se apresentaram como profetas e usavam o Evangelho de João e seus outros escritos para afirmar a chegada da etapa final e superior da revelação, a era do Paracleto.
que falava por meio de Montano, é claro. A Jerusalém Celestial estava vindo e se manifestaria, inaugurando os últimos tempos. O movimento estendeu-se prontamente para Trácia, Roma e África do Norte, onde Tertuliano, um dos maiores pais da igreja, veio a se juntar ao grupo. Tertuliano foi o autor mais antigo cuja obra sobreviveu a utilizar o termo trindade. Sim, Tertuliano se tornou montanista. No tempo de Santo Agostinho, um grupo de tertulianistas ainda tinha uma basílica em Cartago, que, nessa mesma época, passou para a igreja. Não sabemos se esta é apenas uma outra denominação para os montanistas e que significa que Tertuliano rompeu também com os montanistas e fundou o seu próprio grupo. Não temos como saber isso. Tertuliano tinha um temperamento violento e energético, quase fanático, lutador empedernido, e muitos dos seus escritos são polêmicos. Este temperamento, impressionado com o exemplo dos mártires, que o levou à conversão, permite compreender a sua passagem ao montanismo. Eu vou citar agora, de maneira breve, as principais doutrinas do montanismo. Segundo eles, havia-se iniciado o período final da revelação, o dia dos dons espirituais. O reconhecimento dos dons espirituais era uma das marcas distintivas do montanismo. Eles aceitavam a regra de fé, reconhecendo-se como ortodoxos, tá? Já falei isso aqui. E o monarquismo presente em certas afirmações de Montano deve-se também à sua falta de cultura teológica. Eles enfatizavam fortemente a proximidade dos fins dos tempos. Tinham leis morais severas, tais como admitir um só matrimônio, observar-se o jejum e rígida disciplina moral. Não havia perdão, por exemplo, de ofensas graves, particularmente fornicação, cometidas depois do batismo. Apenas o martírio poderia expiar os pecados mortais. O martírio era extraordinariamente exaltado, proibindo-se fugir à perseguição. Depois de certo tempo, congregações independentes foram organizadas. Porém, a profecia da vinda da Jerusalém Celestial não aconteceu. Isso fez com que os montanhistas perdessem o entusiasmo original. Isso fez com que eles estabelecessem uma maior rigidez ascética. Assim como aconteceu com as igrejas marcionitas, as igrejas montanistas sobreviveram até o século VI também. E é importante mencionar que houve reações mistas na igreja. Por um lado, os montanistas estavam firmes na regra de fé, em contraste com as especulações gnósticas, e por isso mereciam certa aprovação. E muitos, como os confessores em Viena e Lyon, na Gália, ficaram temerosos de apagarem o espírito e desprezarem as profecias diante das reivindicações da iminente volta de Cristo e da importância dos dons espirituais, sobretudo da profecia, que era tão veemente defendido pelos montanistas. Por outro lado, a igreja seguiu um instinto autêntico ao rejeitá-lo, especialmente por causa do fanatismo que nele havia e das suas reivindicações de possuir revelações mais altas das que aquelas contidas no Novo Testamento. A igreja primitiva rejeitou a visão montanista de uma igreja governada pelas profecias e pelos profetas, em vez dos bispos e do ensino bíblico, e a negação implícita por parte dos montanhistas de um cânon fechado e da autoridade indiscutível de Jesus e do ensino apostólico. O Concílio de Constantinopla, em 381, declarou que os montanhistas deviam ser olhados como pagãos. Estes foram os movimentos reformistas com os quais a igreja teve que lutar por um bom tempo. E é bom que se diga que a igreja também se viu obrigada a enfrentar o monarquianismo ou monarquismo, que por sua vez é uma série de crenças que enfatizam a unidade absoluta de Deus. Isso entra em conflito com a doutrina da Trindade, por exemplo, que vê em Deus uma unidade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Os modelos propostos pelo monarquismo foram rejeitados como heréticos pela Igreja Católica. Nós podemos dividir seus conceitos em dois modelos contraditórios, já que o monarquismo não é uma doutrina completa e pode ser considerado apenas um gênero do qual decorrem algumas espécies doutrinárias. Tá? Os dois modelos são o modalismo, ou sabelianismo, e o adocionismo.
O modalismo ou sabelianismo considera que Deus seja uma pessoa manifestando-se e operando em diferentes modos, como Pai, Filho e Espírito Santo. Proponente desta visão foi Sabélio. A crença foi rotulada de patripacianismo por seus oponentes, por subentender que Deus, o Pai, teria sofrido na cruz. Já o adocionismo entende que Deus é um ser superior a tudo e completamente indivisível, defendendo a ideia de que o Filho não foi coeterno com o Pai, mas que foi revestido de Deus, ou seja, adotado para os seus planos. Diferentes versões do adocionismo divergem quanto à hora da adoção por Deus, que Deus teria adotado Cristo, como a hora do seu batismo ou de sua ascensão. Ou seja, este modelo estava aliado com a heresia dos ebionitas também. Para eles, Jesus teria sido tomado de maneira especial pelo Logos de Deus, passando a merecer honras divinas, mas sendo inferior a Deus. Eu não posso terminar este vídeo sem dizer que estas heresias fizeram com que a igreja se posicionasse apologeticamente. E por conta disso, o cânon sagrado foi estabelecido, o credo apostólico foi formulado e a sucessão apostólica foi defendida e a Igreja Católica foi definida. E é exatamente sobre isso que iremos falar no próximo vídeo. Não deixe de dar o seu like, de fazer o seu comentário e de compartilhar este vídeo com os seus contatos. E se você não é inscrito, inscreva-se agora, tá bem? E clique no link aqui embaixo para receber os vídeos ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Você escolhe. Ore comigo. Senhor Deus, como é maravilhoso poder analisar a história da Tua Igreja e perceber a maneira gloriosa como o Senhor tem conduzido cada detalhe e tem estabelecido o Teu propósito eterno. Agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de lançar os nossos olhos para os acontecimentos que marcaram intensamente a nossa história. Somos a Tua Igreja e confiamos que a Tua Palavra se cumprirá em nós e que, assim como Tu tens conduzido a Tua Igreja até aqui, Tu a conduzirás vitoriosamente até o fim da história, no evento glorioso da segunda vinda do Teu amado Filho e nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Que até lá a Tua Igreja seja achada íntegra e fiel. Queremos ser assim, ó Deus, que a Tua graça e misericórdia estejam sobre nós para que possamos perseverar sempre. Em nome de Jesus. Amém.